Olá, amigos, estamos iniciando mais um ACS na TV e hoje temos um convidado super especial. Aliás, nós vimos sonhando com a possibilidade de convidá-lo e entrevistá-lo, mas em função dos afazeres, em função de uma agenda super cheia diariamente, nós não tínhamos ainda conseguido viabilizar. Mas graças também à nossa amiga Jussara, secretária do presidente, nós conseguimos viabilizar esse encontro e eu tenho certeza que vai ser um programa espetacular, principalmente pelo conteúdo, e vocês vão conhecer oficialmente uma pessoa que chegou e já conquistou principalmente a comunidade portuária. Eu dou um testemunho público, tenho participado ativamente de várias atividades com ele, não só como diretor executivo, mas também como integrante do Conselho de Administração da própria CODESP, que é a autoridade portuária. Quem está conosco hoje é o presidente da CODESP, Angelino Caputo. Depois de muito tempo, finalmente estamos aqui conversando. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Márcio. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando contigo. E eu tenho um prazer muito grande e renovo o que disse na abertura do nosso programa, o respeito, a consideração e principalmente o reconhecimento ao trabalho que o senhor vem executando. Aliás, isso não é uma opinião do Márcio Calves, é uma opinião da comunidade portuária que tem sido, essa opinião tem sido externada em vários encontros, em vários momentos, num reconhecimento muito grande ao trabalho que o senhor vem realizando. E nesse contexto, presidente, eu queria resgatar um pouco para o telespectador entender. Ele não foi um presidente que foi nomeado na terça e chegou na quarta ou na quinta. Não. Eu acompanhei a vinda do presidente Caputo aqui para Santos. Primeiro, o senhor foi, entre aspas, internado na CODESP, né? O senhor passou algum tempo internado, conhecendo a CODESP, é isso? Isso. Eu fiz um estágio primeiro passando pelo Conselho de Administração. O Conselho de Administração foi antes? Ou não foi, o senhor primeiro já não vinha, o senhor já não vinha visitando a CODESP, digamos assim? A gente estava desenvolvendo um trabalho na Casa Civil. Isso. Como é que foi a minha vinda? Só para essa parte bastidor, a gente, às vezes, nem todo mundo tem oportunidade de saber, né? E que é o melhor. Eu sou um funcionário de carreira do Banco do Brasil. Então, quando saiu o novo marco regulatório, nós tivemos finalmente a decretação da competição entre os portos. O novo marco regulatório permite que haja competição, caiu aquela restrição de um porto privado só poder movimentar a própria carga. Então, o Porto de Santos, que é um porto público, caiu num cenário competitivo. Graças a Deus não temos ainda grandes portos privados do tamanho que nos ameaça em termos de competição. Mas houve uma preocupação do governo federal de capacitar o porto público para esse ambiente competitivo. Então, o que na época a então ministra da Casa Civil pensou? Onde é que nós temos... Na época era a Gleisi Hoffmann. Os pilares do marco regulatório são incentivo ao investimento e melhoria da gestão. Incentivo ao investimento, saiu todo mundo correndo atrás para viabilizar a obra, dragagem e tudo mais. E ela preocupou, assim, quem é que vai cuidar da gestão? Né? E onde é que nós temos, no âmbito do governo federal, uma empresa que seja pública e que seja competitiva, né? Que não tenha medo dos seus concorrentes? E ela imaginou o Banco do Brasil. O Banco do Brasil está aí no mercado e concorre com uma dezena de outros bancos particulares com a mesma qualidade, mesma margem de lucro, mesmo taxa de juros, internet banking, qualidade das agências. Por que não trazer essa experiência de gestão de ambiente competitivo para o setor portuário? Então ela foi ao presidente do banco, que na época era o Ademir Bendini, que agora foi... Ademir é o prenome? Ademir Bendini. Ademir Bendini. Depois eu quero falar sobre ele. Conhecido como Dida. Até porque o senhor também veio do Banco do Brasil. Você vê que de vez em quando o pessoal se socorre ao banco para resolver problemas um pouquinho mais complicados, né? Então hoje ele é o presidente da Petrobras. Bateu lá na porta, presidente Dida, por favor, o senhor pode emprestar um ou dois executivos que nos auxiliem a respirar esse ambiente competitivo, essa eficiência de gestão para o setor portuário? E ele me indicou em um outro colega. Então, nós nos apresentamos na Casa Civil, foi naquele dia que eu conheci a ministra, né? Estou aqui a pedido do presidente para dar uma contribuição. Ela até me perguntou, você é de algum partido político? Não, que bom, não está na hora de misturar o porto com político. Ou seja, perfil técnico, o que é o que a comunidade portuária sempre pedia. E, por favor, faça aí alguma proposta para melhorar a gestão do setor portuário, mas qual é a diretriz? Não tenho a menor ideia. Página em branco, vocês é que respiram esse ambiente. Então nós sentamos na Casa Civil e começamos a estudar exatamente tudo que tinha de estudo sobre porto, sobre gestão portuária, e ficamos internados ali. Nesse estudo, é claro que nós tínhamos que visitar alguns portos e o principal é o Porto de Santos. Por isso é que eu disse que antes do senhor ir para o Constad, o senhor passou por aqui. Fazíamos várias visitas, né, para entender como é que funcionava e começamos a formular
propostas para a gestão. Tinha um outro grupo cuidando da alavancagem da infraestrutura. Terminada essa fase, lá uns 8, 9 meses de trabalho, então eu e o meu colega entregamos lá o kit, né? Ministro, aqui estão coisas que melhorar a gestão. Melhorar processos, melhorar a governança, colocar metas para a diretoria, revisar estatuto, e uma série de outras medidas. E aí ela me perguntou, e agora está faltando o que para funcionar? Nós temos que convencer os portos a adotarem essas medidas e botá-las em prática. E na época coincidiu com o encerramento do mandato do ex-presidente Barco, que fez uma excelente gestão, né? A companhia me foi entregue saneada financeiramente, tudo. Então o ambiente estava propício para dar esse salto de qualidade com essa diferença. Então ela me indicou para que assumisse aqui e agora você vai fazer o segundo tempo dessa missão lá, na prática. Mas antes o senhor foi ao CONSAD. O senhor fez esse trabalho, esse projeto, digamos, desenvolveu esse projeto. Depois nós ficamos juntos no CONSAD, eu acho que uns 8 meses. De outubro de 2013 até abril de... mais ou menos 7 a 8 meses. Então, uma das etapas para desenvolver isso seria entrar na governança da companhia e entender como é que funciona. Então, aproveitando também uma vaga que tinha no CONSAD, eu fui colocado no CONSAD e fui ali trabalhando também, respirando o funcionamento do Porto de Santos especificamente. Foi muito importante. Não sabia naquela época que eu ia ser indicado para ser o presidente. Na verdade, meu objetivo de estar no CONSAD era, veja lá como funcionando na vida real e coloque esse conhecimento no trabalho que vocês estão desenvolvendo. Para mim foi uma surpresa, lá no final do ano, quando ela falou, então agora você vai para lá e coloca em prática essas ideias que você colocou, e é isso que eu estou tentando fazer. Né? É claro, nós temos que tocar o dia a dia, dar o apoio na infraestrutura, que foi pensada por outros, mas o meu xodó, né? O meu projeto do coração é esse da melhoria da gestão, da revisão dos processos, que é esse que ainda não tivemos a oportunidade de mostrar ainda o resultado dele. Então isso que você fala que o pessoal está gostando não sei o que, é a primeira parte, o melhor que ainda está por vir. Está gostando do estilo, está gostando da objetividade, está gostando da perspectiva, está vendo que realmente alguém está integrado e que comunga dos ideais e das necessidades, das ansiedades dos grandes players no Porto de Santos. Então é por isso que as pessoas estão entusiasmadas, que até então nós não tínhamos tido um presidente com o seu perfil, que é isso que eu quero também abordar um pouco. Mas eu me lembro que antes de o senhor ser nomeado, nós estávamos no CONSAD, e aí nós organizamos um passeio de barco, lembra? O senhor queria conhecer o Porto pelo mar. Está lembrado disso? O senhor já conhecia dentro a CODEF, já conhecia o CONSAD, aí o senhor fez questão de fazer um passeio pelo mar, para olhar, conhecer o Porto do mar para a terra, né? Lembra disso? Nós fizemos um passeio, fomos até lá fora, era a Vanorte que estava lá fora fazendo dragagem. Estava dragando, né? É isso. O senhor lembra desse passeio? Lembro. Passeio não, era uma visita de trabalho, né? Não é visita técnica, que é o nome oficial. Mas não deixa de ser tão agradável quanto um passeio. Mas eu sou engenheiro eu sou muito prático, muito cartesiano. Então eu me incomodo de estar falando de algum assunto que eu não domino. Então eu tenho uma necessidade grande de me aprofundar, de entender como é que as coisas funcionam. E aí, ali no CONSAD, às vezes a gente tomava uma decisão, vamos fazer a dragagem do 12A ao 23. No papel aquilo não faz muito sentido, né? Que tal a gente ir lá? Convidei até, eu queria, mas eu queria transmitir isso para o CONSAD também. Vamos todo mundo junto com o CONSAD? Fomos todos, né? Para a gente ver de que é que nós estamos decidindo. Eu tenho certeza que a qualidade da nossa decisão melhora muito. Sim. Nós sabemos o que estamos, sobre o que está sendo decidido. Nós fomos até lá fora, lembra? E depois fomos até, passamos a BTP, não é isso? Fomos até o final do 34. E aí a gente vê, esse é o trecho, aqui é a curva do 12, aqui é que tem a Ilha Barnabé, aqui... o 12A, o 23, aqui é o 23, o corredor de exportação. Ali o cais tem que ser reformado, é aquele. Então quando a gente aprovar uma obra de reformar, eu vi esse cais, realmente ele está assim, aqui é raso, aqui é fundo, é muito mais fácil trabalhar assim. E agora, que chama a atenção também, e é isso que tem causado construído uma imagem extremamente positiva de você, me permita chamá-lo de você, claro. Pela nossa ligação. Pela convivência já somos amigos. Convivência já me autoriza. É objetividade. É pão, queijo, é sim, não. E quando tiver que falar, fala o que pensa e o que acha. Esse seu perfil, essa sua objetividade, essa sua sinceridade, que em alguns momentos parece até ser agressiva, ela é extremamente importante, porque as pessoas reconhecem que estão falando com uma pessoa sincera, que está realmente dizendo aquilo que vai acontecer. O senhor percebe isso, presidente? Essa sua objetividade cativa? Eu não percebo, porque eu acho que a percepção nossa é feita por outras pessoas, né? Eu vou até obrigar Mas é verdade, eu recebo isso como um elogio. Não é elogio gratuito, não, presidente, é sincero, é um quadro real.
Mas eu acho que é um pouco da cabeça de engenheiro, né? A gente não tem muito tempo a perder, a gente gosta da coisa... Então, a credibilidade, eu acho que é o maior patrimônio que qualquer profissional de qualquer área possa ter, né? Eu não gosto de enganar ninguém. Agora, eu faço o possível para as dificuldades a gente consiga superar. Então, quando eu posso, falei, eu vou fazer. Se eu falar que eu vou tentar fazer, pode confiar que a gente vai buscar. E se já vejo que é impossível, eu já falo não. Não adianta ficar... Não alimenta a esperança. Então, a pessoa fala assim, pô, se ele está falando não, eu tenho certeza que não deve ser possível mesmo. Agora, se eu falar assim, deixa que eu vou tentar ver isso, eu vou até o final. Então, isso acho que desperta uma credibilidade, né? A pior coisa é você ficar naquela expectativa, eu vou dar uma olhada, não sei o quê, e fica esperando alguma coisa que não sai, né? Então, eu já dei alguns nãos aqui, que me agradeceram, até o sindicato, né? Esse foi o não mais sincero que nós recebemos toda a nossa vida. Acho que é mais fácil. Coisa boa é coisa simples, Márcio. É verdade. Ficar perdendo tempo de muita conversa, vamos fazer o que tem que ser feito, vamos olhar para frente, né? Às vezes a gente encontra um problema, a gente fica tentando explicar o passado, quem foi o culpado. Não interessa. Tentar resolver. Frente, como é que resolve daqui para frente? Vamos olhar. É isso que tem dado essa leveza, eu acho que é um jeito... É meu, é o jeito do Banco do Brasil, é um jeito diferente. E acho que algumas pessoas, como você está dizendo, têm se agradado. Todos. É quase que você veja que as manifestações em torno da sua permanência, apesar da mudança de ministro, é quase que uma unanimidade. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já para continuar a conversa com o presidente da CODESP, Angelino Caputo. Vou falar de um assunto que ele já domina, como ninguém. Imagina, do Banco do Brasil, hoje ele já sabe tudo sobre dragagem. Os 4 trechos com 13,20. Isso aí é quase que um milagre. Voltaremos em instantes. Olá, amigos, voltamos com o nosso ACS na TV. Reitero hoje, com muito prazer, recebendo o presidente da CODESP, Angelino Caputo. Conosco também o diretor financeiro da Associação Comercial de Santos, Vicente Duvoli. Na verdade, nós antecipamos o início do programa porque o presidente tem daqui a pouco uma reunião de diretoria. Então, por isso, antecipamos um pouco o programa e, consequentemente, o Vicente não pôde participar do primeiro bloco, mas nós vamos ter um terceiro bloco maior ainda, para que ele possa também participar e conversar com o presidente. Mas eu deixei como gancho, Vicente. Tudo bem, Vicente? Tudo bom, Márcio? Tudo bem, presidente? Tudo bem. Eu deixei como gancho dragagem, foi o último ponto que nós conversamos no primeiro bloco. Dragagem, depois de muito tempo, os 4 trechos com 13,20. Ele vai falar, mas você como empresário que atua muito no Porto, os 4 trechos com 13,20. É quase que um milagre, né, Vicente? É o trabalho que a CODESP vem fazendo com dragagem ao longo desses anos. Há um empenho muito grande de todos para que a questão da dragagem definitivamente passe a ser um assunto corriqueiro. Acho que vai ser ótimo quando o assunto de dragagem passar a ser um assunto normal. Está na ordem do dia, viu, Vicente? Está na ordem do dia. E é com grande satisfação que o meio empresariado recebe essas notícias, isso facilitando o comércio internacional com a possibilidade de ampliar aí os tamanhos dos navios, com a possibilidade de baratear custo de frete, e é isso que o país está precisando no comércio exterior. O porto é passagem, o porto ele é passagem para o comércio internacional do país. Tudo aquilo que é feito e para melhorar e reduzir custo desse comércio internacional, a gente só tem que aplaudir. Mas, presidente, nós falamos então, dentro disso que o Vicente também abordou, e nós acompanhamos, era uma luta. Nunca chegou-se a esse quadro extremamente positivo, os 4 trechos com 13,20. A gente vem acompanhando. Até a modalidade o senhor implantou, não que seja um fato novo, mas acabou optando por pregão, que são medidas mais rápidas. Uhum. Esse 13,20 foi um marco já nesse início de gestão sua como presidente, né? Foi um sucesso aí que a gente conseguiu com alguma criatividade. O governo já tinha feito uma dragagem prévia no PND1, Plano Nacional de Dragagem 1. O que acontece é que a dragagem não é perfeita, então ficaram alguns calombos. Calombos, eles chamam de calombos. E a Marinha, por questão de segurança da navegação, ela sempre vai homologar pelo trecho mais raso, né? Não adianta ter um lugar mais fundo e o navio bater no meio.
ficaram algumas pendências. O que nós fizemos? Ficamos aguardando que a CEP, o Ministério atual, que ele é o responsável pela lei por fazer a dragagem, concluísse a licitação. O modelo de licitação que a CEP está tentando fazer, que é o melhor para o Porto, é um contrato de longo prazo, pode ser até de 10 anos, é o que a lei permite. Essa licitação é de prever 3 anos? Essa que eles publicaram agora, eu não tenho certeza se foi para 2 ou para 3, eles vieram tentando ajustar. O que acontece? As grandes empresas de dragagem internacionais, holandesas, né, dinamarquesas, belgas, estão no momento de receio de fazer contrato de longo prazo, porque tem medo do risco cambial, tem outros fatores de conjuntura. E acabaram não indo com muito apetite no edital de longo prazo. Uma das coisas que nós fizemos quando nós chegamos aqui foi ignorar as fronteiras que existem entre a CODESP, a ANTAC e a CEP. Nós falamos assim, para nós somos tudo uma coisa só. Essas divisões são só didáticas. Então nós desenvolvemos tudo a 6 mãos. Facilitou muito a nossa vida. Então a CEP está com dificuldade de dragar, e nós podemos ir dragando aqui enquanto você está tentando aí. Nós apoiamos eles na concepção do edital e eles vão nos liberando para poder fazer algumas dragagens cirúrgicas. Sim. Cirúrgicas. Então, com um recurso super limitado, qual era o nosso objetivo principal? Não vamos perder profundidade. A dragagem é necessária porque a natureza devolve os sedimentos de onde nós tiramos. É igual cortar a unha. Não é assim, vou dragar e acabou, consegui dragar. Cortei a unha e acabou. Acabou. Não, daqui a pouco tem que cortar de novo. Então é a mesma coisa. A profundidade natural do estuário aqui de Santos são 8 metros. Quando o Martim Afonso de Souza chegou com Brás Cubas aqui, lá em 1598, 68, sei lá, era 8 metros a profundidade. Mas o calado também ele era para aquele tipo de caravela, embarcação. Aquele calado era de 1 metro. O que ocorre é que a natureza quer que seja 8. Nós queremos que seja 15 metros de profundidade. Nós tiramos, a natureza devolve. Isso é para sempre, né? Então, enquanto a CEP está tentando otimizar esse edital para contratar uma dragagem definitiva, nós vamos tentando não perder profundidade. Fizemos alguns editais menores, de 6 meses de duração, o contrato, e fomos focando exatamente naqueles calombos que nós falamos. O que a gente conseguiu? Além de manter a profundidade que estava homologada, ao retirar essas pequenas imperfeições, nós conseguimos alcançar aquela profundidade que era almejada lá no PND1 e que nunca conseguiu ser homologada. Nós fizemos o arremate final. Então, sempre fazendo aquela distinção, né? Profundidade é a lâmina d'água até o fundo, calado é a parte do navio que está dentro d'água. O navio não pode ir arrastando no fundo, tem que ter uma tolerância, que o pessoal chama aí na gíria de pé de piloto. Né? Para uma profundidade média de 15 metros, nós temos o calado operacional de 13 metros e 20 na pior maré, na maré mais baixa possível. E nos 4 trechos. Quando a maré sobe, ainda pode ser usada mais 1 metro ainda. Desde lá da área de fundeio até o pier da Lamoa 2, ou seja, de 23 quilômetros e 400 metros, só faltam 400 metros no final para ter essa profundidade, que não entram navios lá naquele pedacinho. Então, em termos de atividade comercial, ele está com uma isonomia, isso que é importante. A companhia Docks, ela fornece a infraestrutura. Quem decide a carga, para qual terminal vai, é o mercado. Então, nós demos condições de competição igual, tanto para o BTP, que está no fundo do estuário, como para a Libra, Santos Brasil, que estão lá na entrada. Todos não podem reclamar da gente que tem um calado diferente. Aliás, agora é com eles. Ninguém está reclamando. Vicente? Você sabe que eu vejo, escuto essa história de, talvez aqui eu fale um absurdo, mas o Brasil tem uma série de portos, né? Todos eles praticamente com necessidade de dragagem, se aqui não falha a memória. E o que às vezes me espanta é que nesses anos todos, ainda no futuro, assim, um pensamento mais profundo do governo federal de ter essa infraestrutura para dragagem ou empresas brasileiras que prestem esse serviço, né? Para que a gente não ficasse na mão desse mercado internacional, como o senhor mesmo disse, aí, com espíritos de prevenções, com possibilidades de mudança de câmbio ou de outras coisas, né, de política internacional. De repente aqui eu estou falando uma besteira, eu repito, mas eu acho que era um investimento que eu acho que o Brasil, num determinado momento, ele poderia pensar, até porque os custos dessas dragagens, eles são de valores consideráveis, né? E eu acho que se há um mercado a longo prazo, o investimento na dragagem no Brasil pelo governo federal, talvez fosse uma coisa em que oferecesse
uma maior rapidez na demanda, na necessidade, né? E também talvez amortizando esses investimentos ao longo do tempo um custo mais econômico para essas dragagens. Sei lá, fiz aqui o senhor estava falando, eu estava pensando nisso, né? Dá tempo de responder essa antes do break? Por favor. Já está com experiência de TV, hein? Break, vamos embora. Vamos lá. Já houve essa infraestrutura de dragagem do governo. Já houve a Companhia Brasileira de Dragagem. Era uma estatal, por alguma razão, lá na época, houve uma decisão de extinguir, porque algumas práticas talvez não estivessem sendo bem utilizadas. Isso é cíclico, né? Existe demanda para uma dragagem contínua, a gente sabe disso. E nós temos, aqui em Santos principalmente, serviço para uma draga ficar aqui, estacionada aqui, dragando direto. Temos isso aí. Então, além de estar desenvolvendo esses editais de dragagem, eu também estou junto com outras forças aqui, inclusive do empresariado, tentando viabilizar um outro modelo mais definitivo para que a gente não fique levando susto toda hora. Vai que a gente não consegue fazer um edital, a natureza não quer saber se a gente fez o edital, se é feriado. Ela vem para cima, né? Ela está jogando o sedimento lá agora. Nós estamos falando aqui, está caindo o sedimento dentro do canal. Eu me digo uma coisa, esses contratos, eles são feitos para a retirada desses calombos, vamos dizer, para manter esse nível. Uma coisa que eu penso também é o seguinte, esses contratos deviam ser pela manutenção do calado, tem os né? Dois. Tem os dois, né? Tem os dois. Você tem o contrato de manutenção e você tem o contrato de aprofundamento. Tá. Que é a licitação da CEP. Né? Tá. A CEP ela tem o aprofundamento e a manutenção. Os dois. O nosso contrato pequeno, ele é de manutenção. Manutenção. Só manteve agora, os 13 e 20. A nossa manutenção permitiu, a gente tinha 13 metros, 12,60 lá no trecho 4 do canal, 13,20 na entrada, no segundo trecho do canal 13, e era uma escadinha, né? Com essa manutenção, mas tirando esses calombos, a gente foi alisando o fundo e conseguimos homologar 13,20 de calado operacional, 15 metros em média de profundidade. Mas nosso objetivo não era isso. Nosso objetivo é não vamos perder mais profundidade, porque o sedimento está caindo lá. Existe uma tendência do navio crescer cada vez mais, navios cada vez maiores e menos navios. Sim. Ou seja, isso barateia o frete, ganho de escala. Quanto maior o navio, mais profundo ele precisa. Então existe um compromisso de tentar cada vez mais aprofundar até o limite físico do canal. Vai chegar uma hora que vai ter um navio de 400 metros, de 600 metros, que não vai entrar. A menos que a cidade top ceder um pedaço da ponta da praia para virar porto. Mas eu acho que não vai chegar nesse ponto. Alô, morador da ponta da praia. Não, hein? Eu moro na ponta da praia. Não. Nós tivemos 2 licitações da CEP. Vou usar o termo, parece um termo grosseiro, mas não é. As 2 fracassaram. Ou deram vazio ou fracassaram. Um dos 2 termos. Agora nós temos uma terceira no último dia 10. Essa vai dar certo, presidente? Muito provavelmente vai dar certo. Puxa, que boa notícia. Muito provavelmente. Essa é manutenção, Vicente, e aprofundamento, não é isso? Isso. Foi terminado com sucesso a licitação do Rio de Janeiro e de um outro porto que eu não me lembro agora. E o TCU também fez algumas sugestões e foi feito algum ajuste. Então aquelas arremates que foram usados naquela licitação em aprimoramento às 2 tentativas de Santos e que lá resolveu, foram incluídas nesse edital nosso agora. E foi feita uma revisão de preço também, então e o prazo foi diminuído um pouquinho. Então tem tudo para dar certo, essa licitação lá. Embora a gente também esteja com 2 ações ainda pontuais. Essa licitação da CEP, assim que tiver um vencedor, ele vai ter 6 meses para fazer um projeto executivo. Sim. Porque, como vai ter aprofundamento, vai ter que fazer um redesenho da geometria do canal. Enquanto ele estiver fazendo esse desenho, ele não vai dragar. Então, naquele compromisso de interação nosso com a CEF, a gente vai fazendo o seu projeto aí que eu vou dragando aqui. Eu vou mantendo aqui. Isso. Ou seja, pelo menos garantir os 13 e 20. Então, nós colocamos em paralelo, você pode ver no jornal, uma licitação para dragar o trecho 1 do canal, que era um contrato que a gente não tinha, um processo que a gente vai abrir mais ou menos na mesma época da CEP, e saindo daqui, eu vou assinar a renovação do contrato para dragar o trecho 2, 3 e 4 do canal, que nos dá mais 6 meses de fôlego. De fôlego. O contrato está lá na minha mesa, assinado pela empresa de draga. Falta só eu assinar, porque o contrato vence hoje. Se não renovar hoje, ele perde a validade. Não vai renovar. Vicente. Eu queria falar um pouco sobre custos, carga, porto, né? A gente já tivemos a oportunidade, às vezes, de tocar um pouco sobre esse assunto. E o que a gente vê ao longo desses tempos, desde a privatização do sistema portuário, foi uma melhora na eficiência considerável, ninguém discute isso,
mas sem uma redução de preço para a movimentação da carga. Será que isso é uma coisa que ainda a gente vai conseguir a curto prazo de tempo? Que esse sistema concorrencial que existe entre os terminais, que existe entre os armadores, vai repercutir para a carga um menor preço, proporcionando para ela uma maior competitividade no mercado internacional? Deixa eu te atualizar alguma coisa. Há uns 6 anos atrás, custava em torno de R$ 1.200 movimentar um contêiner. Estou falando do contêiner porque é o exemplo de mais competição que conseguimos aqui no Porto. Hoje nós temos 5 grandes terminais de contêiner que disputam a carga. 5. Hoje está em 400 e alguma coisa reais a movimentação de um contêiner no terminal desse. Isso é efeito da competição, certo? Com a gente fazendo, com a viabilidade dos outros arrendamentos, nós vamos ter também mais competição no granel, tudo mais. Então, tem essa coisa. Agora, nós, Companhia Docas, Autoridade Portuária, junto com a CEP, não temos a menor dúvida da nossa missão. É fornecer condições para dar competitividade ao produto brasileiro no exterior, no comércio exterior. É isso, para isso que a gente trabalha. Cria a infraestrutura, viabiliza o canal de navegação, tudo, e deixa o mercado competir, mas nós temos que baratear o preço do produto brasileiro para competir no exterior. Exatamente. É isso. Competitividade. O frete, tem alguns produtos aí que o frete é consumimos tanto do produto. Celulose, por exemplo, né? Então, a nossa missão é muito focada nisso aí. Todas as ações que você vê de aumentar calado, dar mais acesso ferroviário, permitir que a carga chegue mais rápido, viabilizando essa competição. Nós estamos para encerrar, mas vamos fazer mais 2 perguntas. Quer fazer mais uma, Vicente? Eu queria só falar com relação ainda a esse assunto. Esses 400 e poucos reais que o senhor fala de um contêiner enquanto era 1.200, isso não é o que o exportador do Brasil está pagando hoje, porque ele acaba pagando este valor, quem acaba pagando este valor, com o problema do THC, que é pago aos terminais, e esse THC é repassado aos armadores, tem o acréscimo dessa tarifa hoje, e eu posso dar um número atualizado para o senhor hoje, que o contêiner de café está girando em torno aí de R$800, mais ou menos, por unidade, juntando os 2 valores da movimentação mais o THC. Mas é que a gente pode aproveitar aí um próximo programa para que a gente possa discutir um pouco isso. Mas eu achei muito interessante, por exemplo, a proposta do governo com relação a dar nas licitações dos portos, ter na sua fórmula, na sua equação, a menor tarifa. Eu acho isso daí uma coisa bastante interessante. Mas isso acaba não amarrando a questão do THC. E esta questão do THC é uma coisa que nós precisamos começar a pensar. E aí eu não digo que seja uma responsabilidade da Companhia Docas, não é, mas é do governo como um todo em pensar numa fórmula em que efetivamente a gente consiga reduzir ou acabar com essa questão das diferenças, dos acréscimos que são cobrados pela carga exportada no Brasil nos terminais. Eu acho que a gente passa por níveis de maturidade, né? Então, primeiro tem forças econômicas, tem a relação do armador com o terminal, tudo mais, que a gente não pode se meter. Isso vocês têm que se equilibrar. E essas questões que são do modelo de funcionamento, da tarifa portuária, dessas outras tarifas que são envolvidas, eu estou muito impressionado com a simplicidade e o nível de articulação que o nosso atual ministro tem, o ministro Edinho. É um tipo de assunto que, se for levar e ele se interessar, ele provavelmente vai se interessar em debater, em levar em quem for, para a gente poder revisar esses modelos, né? Estou descendo agora lá de um evento que teve em São Paulo, na Fiesp, e ele ouviu pleitos de vários empresários e ninguém falou desse caso específico. Mas se tivesse ouvido, tinha certeza que ele tinha anotado naquele caderninho dele e ele já ia atrás para entender e ver como é que ele pode melhorar. Então, acho que é nível de maturidade, o canal está aberto, a intenção do sistema público, que é a CEP, ANTAC e a Companhia Docas, é a favor do comércio exterior brasileiro, da geração de emprego, da movimentação de cargas, para a gente poder alavancar o país como um todo. É um processo muito mais amplo, concordo com o senhor, que nós precisamos prosseguir ele, tanto na questão da cabotagem também no Brasil, né, que a gente possa viabilizar também o comércio interno, para a gente poder ter essa redução de carga, para a gente poder ter essa redução no custo e no preço dessa movimentação de carga. Não posso terminar o programa sem perguntar.
Mudou o ministro, era o César Borges, agora temos o ministro Edinho. Mudou alguma diretriz? Muda alguma coisa, presidente? Da nossa parte, não mudou absolutamente nada. O mesmo trabalho, os mesmos projetos que nós estamos fazendo, nós estamos conduzindo. Nós tivemos uma visita do ministro recentemente, ele começou a conhecer os portos pelo Porto de Santos, que é natural, que é o maior. Natural, né? Começar e agora, pelo maior, né? E agora a gente está fazendo as interações com ele no sentido de dotá-lo de mais informações possível. Não sabemos ainda se vai chegar alguma diretriz diferente ou não, então estamos nessa fase ainda de transição. Que bom. Vicente, um abraço, obrigado. Obrigado, presidente. Angelino, muito obrigado pela sua presença desde já, em nome da diretoria. Nós convidamos o senhor para oportunamente voltar, para a gente fazer um programa maior e acompanhar para e passo esse trabalho que o senhor e a sua equipe vem desenvolvendo na CODERJ. Não, obrigado pelo convite e sempre eu vou estar à disposição aqui para falar, principalmente com um amigo como você, Márcio. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Vicente. Um Obrigado. abraço para você. Seja feliz.